Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. E, assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Porque... Não, entrar na política mesmo por acaso. As coisas que acontecem ali, elas são muito sujas. Tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Conseguimos com o parlamento agora votar a redução do ICMS e dos combustíveis. O pessoal está vibrando, aí gasolina quase R$5. Os governadores não estão, não. É lógico que não. Mas foi de cima para baixo. Mas um grande apoio nosso no parlamento, além do parlamento como um todo, né? Foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. A redução foi de quê? 25 para 18? Cada estado, por exemplo, tinha um percentual do ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro era o maior, era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Levaria em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina, tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticado no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz... Tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia. Como ele é do setor, do ramo, é um cara inteligentíssimo, ele botou, aperfeiçoou. Eu forcei o decreto e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha... Se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, você não é jogar para a galera. Não, mas estou falando especificamente do posto. Eu não vejo isso. Olha só, a tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política, chamada PPI, é a Paridade de Preço Internacional. E eu não tinha informações da Petrobras, na verdade, o que era o PPI? Porque a Petrobras estava se comportando mais como uma empresa insensível à sua parte social definida na Constituição e na lei das estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo? Acho que é 50 e pouco, olha né? só, você pode ver. Aí, o primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram a sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo... pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí, tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro. Como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit, mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora, na Petrobras, não. É todo um rito, leva em média 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta aí um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com os seus ganhos, né? Ganha mais 8 salários de bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. Sim. Não sou contra o cara. Desde que tá dando dinheiro baita mesmo, é uma estatal também que tem papéis privados. Sim. Então não é estatal minha. Quando tem problema, o pessoal atira em cima de mim. Quando não tem problema, não atira em cima de mim. Então conseguimos agora, com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Você pode ver, anunciamos 2 vezes redução da gasolina. Uma vez no diesel. 35 centavos na gasolina, 20 centavos no diesel. Começa a dar um refresco. Mas essa redução tem a ver com a redução do ICMS, não é? Não. A nossa redução é no preço, é na refinaria. Tá. O ICMS é outra história. Passou-se para o teto 17%. Não apenas para combustíveis. Também gás. O gás eu já tinha zerado lá atrás, mas vale para o gás também. Então, mas o ICMS dos estados, eu acho que não tem estado que estava cobrando acima de 17. Eu zerei no início do ano passado. Essa é a lei de 194/22, provavelmente. Deve ser. Então, que passa a considerar bens e serviços relacionados a combustíveis, dentre outros essenciais, que na prática baixa... Você pode ver, a turma aí que joga aí, os gamers aí, que tem telefone celular, também, a média do ICMS era um pouco acima de 25%, passou para 17%. Então o telefone celular já chegaram às contas. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até eu acho aqui. que entra nessa mesma Se você coisa mandar aqui, pegar não a conta, você pegar a tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é
o parlamento aprovou. E Não, no fim das contas é bom. A pergunta é por que não veio Agora, antes. você pode ver, já está acertado já com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Tá. O nó zerado aqui. O que acontece? Olha só. Você até perguntou antes aqui, como é que está reduzindo impostos e arrecadando mais? Sim. Tem uma tal da curva de Laffer. Eu não manjo muito de economia, não. Mas eu sei do que se trata. Eu fui procurar, fui cheirar. Então, você vai aumentando imposto, você vai arrecadando. Chega um dado ponto, você aumenta imposto, não aumenta a arrecadação, o pessoal vai para quê? Sonegação. Vai para sonegação. Quando nós diminuímos muitos impostos no Brasil, foram milhares de itens, posso falar alguns para você, entre eles os gamers, tá? Começou a vender mais. Nós tivemos um excesso de arrecadação enorme o ano passado. Agora, detalhe, uma coisa importante aqui. Esse 67 bilhões aí no... Agora, olha só, presta atenção. Esse excesso de arrecadação, eu não posso usar para ajudar o Tarcísio a fazer estradas, o Marcos Pontes investir mais em grafeno e nióbio. Eu não posso ajudar o Rogério Marinho a fazer mais obras pelo Brasil. Não posso fazer nada. É mesmo que você está trabalhando aqui ganhando 5 mil por mês. De repente você faz um bico por fora, passa a ganhar 10. Esses 5 você não pode usar, dado a lei de teto. Eu fui o primeiro presidente a pegar a lei de teto. E mesmo com tudo isso, desculpa aqui, né? Fizemos muita coisa. Ainda sobre o preço dos combustíveis, lá o lance da Petrobras, cara, eu lembro que eu conversei com seu filho, com o Eduardo, e na época ele tinha me falado sobre o general Luna, que estava para se tornar o presidente da Petrobras e que a gente poderia esperar coisas boas ali, que de fato, sim, assim, a Petrobras, ela vinha bem até a gente começar a ter um monte de crise e tal. A minha pergunta, na verdade, o que dava para fazer para reduzir o preço da gasolina era mexer no ICMS, não tinha mais nada que o presidente poderia fazer? Olha só, o Silvio Luna, o general, foi 10 Itaipu Binacional. Você conhecia Itaipu Binacional como era uma binacional, né, como o nome diz, que gerava energia. Ele chegou, tapamos os ralos da corrupção, porque todos os estatais praticamente tinham isso daí, e Itaipu começou a produzir. Nós aqui, no máximo em 2 meses, vai ser inaugurado, não vou estar presente, porque é época de eleição, a segunda ponte com o Paraguai. Tem um vão de quase 500 metros. É uma baita de uma obra. Já começou a fazer a segunda ponte lá em Porto Murtinho, também com o Paraguai. É a nossa rota bioceânica, pensando lá na frente. Nós aumentamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Os voos internacionais pousavam na Argentina. Pousou na Argentina, tu vai ocupar a rede hoteleira da Argentina, não a brasileira. Nós fizemos isso, mudou completamente. A tal da boiadeira. Entre outras obras... O que é a boiadeira? É uma rodovia que tem lá, tá? E que, por exemplo, entre outras obras, conversada com o governador do Paraná, o Ratinho. Conversado com ele. A Itaipu Binacional atende aproximadamente 50 municípios da região do lago da Itaipu Binacional. Então, a Itaipu Binacional começou a fazer coisa também que esse dinheiro ia para algum lugar no passado. Sumia, porque as estatais eram o foco, né, de atenção. E virou o quê? Virou caixa esse dinheiro? Não. O dinheiro que você tem em excesso, tá? Você aplica na região. Talvez, movido por isso, o governador Ratinho, a previsão é terminar esse ano 70 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Você não pode falar em passar fome no Brasil, um país com tanta água como é o nosso. Pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento isso daí. E a criação de tilápia é fácil, está aí em Embrapa. O estudo que nós temos é na Embrapa. A Embrapa, inclusive, desde quando eu assumi, junto com o Moretti, que é o presidente da Embrapa, né? Isso mesmo, Moretti. Ele está investindo em trigo em região mais quente do Brasil. Roraima está em condições já de se plantar 1 milhão de hectares irrigado em trigo. Nós, esse ano, aumentamos a produção de trigo, 8 milhões de toneladas por ano. Consumimos 12. Ainda importamos 4. Segundo a Embrapa, em poucos anos passaremos a ser exportador de trigo, num volume semelhante que nós consumimos aqui. É visão de futuro. Que eu falei para os Zelensky, se depender de mim, eu acabaria com a guerra hoje. Sim. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ser comentado por questão de... que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né? Mas, presidente, a gente começou nesse assunto aí porque eu te perguntei do general Silvio Luna, Tá. colocando ele na liderança da Petrobras lá. Foi na gestão dele que os preços começaram a subir? Mas não foi culpa dele também. Não é isso que eu Veio tô também a questão a pandemia, tinha aquela máxima, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Olha, se você está produzindo menos, tem menos coisa na prateleira. Se tem menos coisa na prateleira, os preços sobem. E também os combustíveis em função da guerra lá fora. Chegou a quase $140 o barril do petróleo. E tem um reflexo direto aqui dentro. Agora, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, você não precisava reajustar imediatamente o preço dos combustíveis. Você tem um prazo de carência, tá? Se fosse
prejudicial, você ia pegar esses recursos e abater nos dividendos que paga para mim. Sim, empresa da reduziria o lucro. Isso era feito de forma imediata. Daí trocamos o Silvio Luna. Daí entrou um outro garoto lá, né? Um garoto, porque eu tô com 67 anos, já tem gente que é bisavô com essa idade de mim aqui. 67? 67. Que não deu certo também. Daí trocamos, botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. Por quê? Refinarias começaram a ser feitas, 3 não concluídas. Compra-se Passadina, que era um ferro velho. Compra-se plataformas e não chegam. Preços superfaturados. Loteamento político da diretoria da Petrobras. Então tinha que estancar a hemorragia. Estancou. Daqui para frente, se tiver que mudar, vai mudar, mas com responsabilidade. Agora, não precisa mudar o PPI. Como eu disse para você, o PPI não é o reajuste imediato. Então você pode ver, trabalho do Caio, tá? Ele buscou maneira legal, que baixou na refinaria já 35 centavos o litro da gasolina na refinaria e já baixou 20 centavos o diesel. É pouco? Sei que é pouco. Mas a tendência era uma curva ascendente. Então o trabalho do Caio, com responsabilidade, chegou nisso. E por que a gente não... Tem uma galera, eu estava conversando com... não vou lembrar quem. Mas a gente tem um problema que a gente produz, a gente extrai bastante petróleo, mas a gente não consegue refiná-lo aqui. As nossas refinarias, né, não têm a capacidade de refinar o volume que nós consumimos. Não era para a gente já ter resolvido isso? Sim. Em 2004, 2005, começaram a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e uma no Sudeste. Nenhuma foi concluída, se torrou em torno de 100 bilhões de reais e virou um terreno abandonado, 3 terrenos abandonados. O que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia, Evo Morales, nacionalizasse 2 refinarias nossas lá. E, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da época foi favorável, falou que o Brasil estava tendo um comportamento, não era solidário, um comportamento imperial, vamos assim dizer. Tá. O tema era outro. Está usando o território da Bolívia. Que a Bolívia era dona daquele pedaço. Um comportamento imperialista. Só para eu entender, presidente, desculpa, é que assim, desse assunto eu tô meio por fora. Você está dizendo que o Brasil tinha 2 refinarias na Bolívia e eram nossas, a gente pagou para fazer e os caras só tomaram, foi isso? E o próprio, agora não quero falar o nome, né? O presidente da época, ele gravou, depois, tem um vídeo depois dele dizendo que o Evo Morales o procurou e falou sobre a nacionalização. E ele falou, petróleo não é de vocês? Então não se discute, é de vocês. E daí tomou numa boa. Pagou uma merreca, um pagamento simbólico, e nós perdemos 2 refinarias lá. Então, se nós tivéssemos feito pelo menos 2 refinarias, nós seríamos autossuficientes e refino. E não somos. Ou seja... E a gente fica refém do PPI. Sim, o cara bota o preço que está lá fora. Você pode ver, quando você vê agora esse conflito, né? Ucrânia-Rússia, alguns países da Europa tiveram a sua cota de gás diminuída. Os caras precisam de energia. Vão buscar o quê? Diesel. E se tem mais gente buscando diesel, o preço vai lá para cima. Então, esses fatores todos, preço, o valor do dólar, preço do valor do petróleo lá fora, procura de diesel, faz com que o preço seja estável. Agora, uma refinaria você não faz em 2, 3 anos. É de 4 para cima. Nós não investimos com mais profundidade nisso por causa da pandemia.